Concurseriano e concurseirina do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 3 da Lei Orgânica do município de Miracema. Galera, se gostar dessa aula, deixe seu curtir, deixa um comentário aqui embaixo, fala a cidade de onde você está falando, ou deixa um comentário elogiando a aula, pode criticar a aula se você quiser também, tá? E se inscreve no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Show de bola? Tá combinado assim então? Então, deixa eu passar uma informação para vocês. A gente tem 50 questões, vou colocar mais um pouco aqui, ó, 50 questões da Lei Orgânica, vou deixar aqui na descrição. Tem 50 questões da Lei Complementar 796 e tem 20 questões da Lei Complementar número 813. A 796 é o Estatuto do Servidor e a 813 é Planos e Cargos e Carreiras, né? Planos e Cargos, Vencimentos e Carreiras dos servidores municipais de Miracema. Então você tem, né, essa aqui é a parte de legislação específica, aqui, ó, que está aqui no seu edital, tanto para nível médico não, tanto para nível médio como para nível superior, tá? Então você tem aí essa parte. Lembrando que língua portuguesa e raciocínio lógico, a gente tem 50 questões também. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. Então você pode entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp e adquirir 50 questões de cada. Eu vou deixar as 50 questões, né? Eu vou deixar as questões aqui da parte de legislação aqui no comentário, aqui na descrição, tá? E na parte de ensino médio também, a gente tem língua portuguesa. 50. Agora, essas 50 questões, galera, é de acordo com o seu conteúdo programático e a gente sempre pega questões de provas anteriores, tá? Da banca. Então, conhecimento de informática, tudo isso daqui, ó, é baseado em tudo que você precisa estudar. Então, a gente pegou as questões, né, da banca, criou as questões baseado naquilo que vai cair na sua prova e colocou no material, tá? Então, a gente tem 50 questões de cada. Para você adquirir esse material, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Para você adquirir o material de legislação específica, você pode comprar aqui embaixo, o link vai estar na descrição, você vai direto para a Hotmart. Pode comprar os 3 ao mesmo tempo com um valor promocional, um valor de combo, ou um de cada vez se você quiser, tá? Então você tem essas duas possibilidades aí. E também a gente cria, se você quiser, a parte de conhecimento específico. Pô, Thiago, estou fazendo para pedagogo, como é que eu faço? Aí tem aqui, ó, você tem que estudar LDB, tem que estudar a BNCC, tem que estudar o ECA. A gente pega tudo isso daqui, né, todos esses assuntos aqui, e cria 50 questões baseados também em provas anteriores da banca e baseado naquilo que realmente vai cair na sua prova. Então a gente pega todos esses assuntos aqui, cria questões, vai lá no site da banca, pesquisa provas anteriores, pega essas provas, pega os assuntos que estão de acordo com o seu edital, retira essas perguntas das provas anteriores, coloca no seu material e aí a gente vai selecionando, né, questões selecionadas, questões exclusivas, para você poder sair na frente de todos os seus concorrentes aí, beleza? Show de bola. Então, sem mais delongas, eu já estou falando demais, vamos começar a nossa aula aqui. A gente parou aqui no artigo 13, né? Vou colocar aqui um pouco maior para a gente conseguir enxergar melhor, beleza? Então vamos lá, aqui, ó, na fixação das divisas distritais devem ser observadas as seguintes normas. Divisas distritais, galera, é a divisão do distrito, tá? É a divisão do distrito. Então, a fixação das divisas distritais refere-se à delimitação, né, a demarcações ali das fronteiras entre diferentes distritos ou áreas administrativas. Então, essa fixação das divisas distritais, elas têm as seguintes normas. Quais são as normas? Sempre que possível serão evitadas formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Mas o que seria evitar uma forma assimétrica? Eu sempre gosto muito de usar exemplos para facilitar o entendimento. Então, as divisas distritais, elas devem ser definidas de maneira a evitar formas irregulares ou desequilibradas. Então, as formas assimétricas podem ser entendidas como aquelas que não têm um equilíbrio em termos de tamanho ou forma em todas as direções.
Então, por exemplo, se você desenhar uma linha através do centro de um círculo ou de um quadrado, né, se você desenhar uma linha aqui, ó, vamos supor que aqui é um quadrado. Se você desenhar uma linha aqui no centro, ó, se você desenhar aqui, significa que ficou simétrico. Por quê? Porque tem um equilíbrio em termos de tamanho ou forma em todas as direções. Então ficou igual. No entanto, se um distrito, ele tiver uma forma que seja muito mais larga em uma extremidade do que na outra, isso seria considerado assimétrico. Então a ideia é garantir que os distritos eles devem ser tão compactos quanto possível, evitando formas irregulares e alongadas. Aí ele fala de evitar estrangulamentos. Estrangulamentos é uma área estreita que conecta duas partes maiores de um distrito. Então imagine, por exemplo, um distrito com a forma de um 8. A parte do meio mais estreita seria o estrangulamento. Então isso pode causar problemas práticos, como dificuldade de transporte, né, dificuldade de comunicação entre diferentes partes do distrito. Então, além disso, pode haver disputas sobre a posse dessa área de estrangulamento, pois ela pode ser vista como um ponto de controle estratégico. Beleza? Aí tem aqui também a parte de alongamentos exagerados. Então, um distrito alongado seria aquele que se estende por uma grande distância em uma direção, mas é muito estreito na outra. Então, imagine um distrito que se parece mais com uma linha do que com uma área. Isso pode causar problemas semelhantes aos estrangulamentos. O problema seria parecido com o dos estrangulamentos, pois as áreas nas extremidades do distrito podem ficar desconectadas do centro. Além disso, pode ser difícil administrar e fornecer serviços em um distrito tão espalhado, né? Então, por isso que serão evitados essas formas. Preferência para delimitação às linhas naturais facilmente identificáveis. Então aqui as linhas naturais facilmente identificáveis sugere que, ao estabelecer as divisas distritais, deve-se dar preferência às características geográficas naturais que são facilmente reconhecíveis. Então, por exemplo, rios, cordilheiras, florestas ou costas podem ser usados como divisas naturais. Essas linhas naturais são preferíveis porque são facilmente identificáveis e elas também não mudam com o tempo, ao contrário das fronteiras artificiais que podem ser contestadas ou alteradas. Então, por exemplo, o rio Amazonas no Brasil, ele serve como uma linha natural para delimitar várias divisões administrativas no país. Da mesma forma, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, serve como uma fronteira natural entre vários países. Então, essas linhas naturais são facilmente identificáveis e fornecem uma maneira clara e inequívoca de delimitar as divisas distritais. Por isso que a delimitação às linhas naturais, né, é uma norma. Por quê? Porque elas são facilmente identificáveis. Beleza? Aqui no 3, na inexistência dessas linhas naturais que a gente acabou de falar, utilização de linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis. Então aqui está indicando que quando não existem características geográficas naturais que possam ser usadas ali como fronteiras, deve-se usar as linhas retas, né, entre dois pontos que sejam facilmente identificáveis. Então esses pontos podem ser naturais, como um pico de montanha ou a foz de um rio, ou podem ser pontos artificiais, como um marco de fronteira ou um ponto de referência construído pelo homem. A chave é que eles devem ser facilmente reconhecíveis e indiscutíveis. Então, por exemplo, se estivéssemos delimitando um distrito em uma área plana sem características geográficas distintas, poderíamos escolher dois pontos de referência com a interseção, como a interseção de duas estradas ou a localização de um edifício notável, traçar uma linha reta entre eles para formar
uma parte da fronteira do distrito. Isso proporciona uma maneira clara e inequívoca de estabelecer fronteiras, mesmo na ausência de características geográficas naturais. Beleza? Aqui no 4 é vedado. Se é vedado, é proibido. É vedado a interrupção da continuidade territorial do município ou do distrito de origem. Então, significa que não é permitido criar uma divisão que resulte em partes separadas do mesmo município ou distrito. Em outras palavras, cada município ou distrito deve ser uma única entidade contínua e não pode ser dividido em partes isoladas. Então, por exemplo, se o município ou distrito fosse dividido de tal forma que uma parte dele estivesse completamente cercada por outro município ou distrito, isso interromperia a continuidade territorial. Isso é proibido porque pode causar problemas administrativos e de governança, além de potencialmente levar a disputas de território. Então, ao estabelecer as divisas distritais, deve-se garantir que cada município ou distrito mantenha sua continuidade territorial. Isso ajuda a manter ali a integridade administrativa e facilita a governança eficaz. Beleza? Parágrafo único. As divisas distritais devem ser acompanhadas de memorial descritivo para evitar duplicidade nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Então aqui indica que ao estabelecer as divisas distritais deve-se incluir um memorial descritivo. O que é esse memorial descritivo? É um documento que descreve detalhadamente as características e os limites do distrito. Então a finalidade desse memorial descritivo é evitar a duplicidade, ou seja, evitar que haja confusão ou sobreposição entre os limites do distrito e os limites municipais. Em outras palavras, se uma parte da divisa distrital coincidir com a divisa municipal, isso deve ser claramente indicado no memorial descritivo para evitar qualquer confusão ou disputa sobre a propriedade daquela área. Então, por exemplo, se um distrito está localizado dentro de um município e sua divisa coincide com a divisa municipal em algum ponto, o memorial descritivo deve indicar claramente esse fato. Então isso ajudará a garantir que todos entendam exatamente onde o distrito começa e termina e onde ele se encaixa dentro do município maior. Isso também ajudará a prevenir quaisquer disputas territoriais que possam surgir no futuro. Beleza? Show de bola. Aí aqui a gente vai para a parte da competência privativa. Galera, a competência privativa, eu vou passar um bizu aqui para vocês. A competência privativa é uma competência do município, ou seja, só o município tem essa competência. Então, como aqui são muitos incisos, ó, se eu não me engano, são 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são bastante, 28, acho que chega a 30, não, mais de 30, tem bastante. Então, para a gente isso aqui é um assunto importante, mas para a gente não ficar lendo tudo, eu vou te passar um bizu que é muito bom para você entender. Por quê? Porque a competência privativa, ela é exclusiva do município. Aí aqui mais embaixo, se a gente for ler isso tudo aqui mais embaixo você vai perceber que a competência comum lá é privativa, é só do município. A competência comum é do município, da União e do Estado. Então todo mundo está incumbido nessa competência. Então observe que a competência comum ela tem 12 incisos, né? São 12 competências comum. Então a competência comum ela é mais abrangente, ela é mais, né, abrange todo mundo. A privativa ela é exclusiva do município. Eu vou te passar aqui algumas informações que vai facilitar na hora de você estudar. Ó, legislar sobre assuntos de interesse local. Se é local, é privativo. Privativo significa que só o município tem essa competência, né?
ele vai legislar sobre assuntos de interesse local. Ó, aqui eu marquei aqui, ó, elaborar o plano plurianual. Quem elabora o plano plurianual é o município. Então você vai perceber que a competência do município é sempre algo exclusivo do município, né? Aqui, ó, instituir e arrecadar tributos o quê? Municipais. Se é municipais, é do município, né? Ó, criar e organizar e suprimir distritos. Distritos tem a ver com o município, porque o distrito está ali ligado ao município. Então, ó, dispor a organização administrativa, execução dos serviços municipais. Então você sempre vai observar que é uma competência mais fechada, é uma competência mais privativa. Agora só toma cuidado com 2 pontos aqui, 2 não, acho que são 3. Ela pode confundir você dizendo que é uma competência, porque a banca fala assim, é competência privativa, exceto. Aí ela pode colocar isso daqui, deixa eu até aumentar aqui, ó. Manter com a cooperação técnica e financeira. Aqui ela está tendo uma cooperação. Ela não está, não é a União e o Estado, tá vendo que está escrito União e Estado aqui, ó? Não é a União e o Estado que tem a competência de programas de pré-escola. Pré-escola e de ensino fundamental é do município, mas ela pode te confundir. Então aqui, ó, manter com a cooperação técnica e financeira, ou seja, a União e o Estado eles vão ajudar financeiramente e tecnicamente, mas eles não estão envolvidos diretamente, tá? Então continua sendo uma competência privativa do município, ó. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Observe que isso é uma competência privativa, né? Aqui, ó, planejar e controlar o uso de parcelamento e a ocupação do solo em seu território. Se é seu, não é mais de ninguém. Se é seu, é privativo, né? Então, observe que sempre a competência privativa ela é algo mais relacionado ao município, exclusivamente ao município. Aí se você descer aqui, ó, tá vendo? Ó, sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, né? Se é estrada municipal, é do município. Se fosse uma estrada estadual, era outra coisa, entendeu? Então sempre, né, aqui, ó, fixar e finalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Ela não vai criar a lei de trânsito, mas ela vai organizar, vai colocar as placas, né, do município, vai colocar as placas, direita, esquerda, né, pare, proibido estacionar. Então ela pode organizar dessa forma. Ela não vai criar as leis de trânsito, mas ela vai organizar o trânsito da sua cidade. Então observe, ó, a serviço de transporte coletivo. Transporte coletivo só pode ser do município, né? Então você sempre vai observar, se você quiser gravar melhor, ó, criar a guarda municipal. Quem se é municipal é do município, né? A guarda municipal quem cria é o município. Então você vai sempre observar. A gente não vai ler tudo porque não teria sentido nenhum, né? A gente lê isso tudo se você já tem essa informação mais profunda, né? A competência comum, ó, como é que ela fala, ó, proteger documentos e obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Ó, cuidar da saúde e assistência pública. Observe que é uma informação mais abrangente, ó. Garantia das pessoas portadoras de deficiência, é competência comum do município, da União e do Estado na forma prevista, tá vendo? Impedir evasão, destruição, descaracterização de obras de arte, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Observe que é uma coisa muito mais abrangente. Então assim, eu sempre oriento meus alunos o seguinte: o que não é competência comum é competência privativa. Então, como são 12, eu faço isso, não significa que você faça também. Eu gravo só as competências comuns, que aí se eu sei que o que não é comum é privativo, então eu sempre gravo mais a parte comum, que ela é menor. Então tudo que não for comum é privativo, então fica mais fácil para você estudar, beleza? Então aqui no 16, compete ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e aquilo que disser a respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais, beleza? Show de bola. Então essa parte aqui, né, compete ao município suplementar a legislação federal e estadual. Então suplementar a legislação federal e estadual, o município ele tem o poder
de complementar ou suplementar as leis estabelecidas pelo governo federal e estadual. O que isso significa? Isso significa que em áreas específicas de interesse local, o município ele pode criar normas e regulamentos adicionais que complementam as leis existentes em níveis mais amplos de governo, no que couber. Então a expressão no que couber, ele fala aqui, ó, no que couber, né? Então essa expressão indica que o município só pode legislar em assuntos que sejam de sua competência e que não conflitem com a legislação federal e estadual. Então, em questão em que a União e o Estado tenham estabelecido normas exaustivas, o município não pode contrariar essa lei. Então, aquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, como ele diz aqui, ó. Então, o município ele tem autoridade para legislar sobre assuntos que dizem respeito aos seus interesses específicos e peculiares. Isso reconhece a diversidade de necessidades e realidades locais, permitindo que o município adapte a legislação de acordo com suas características peculiares. Aí ele fala no texto visando adaptá-las à realidade e às necessidades locais, né? Então aqui ele está adaptando. A principal finalidade desse poder de legislação municipal é adaptar as leis existentes à realidade e às necessidades específicas da comunidade local. Isso vai proporcionar uma abordagem mais flexível e personalizada para a governança, permitindo que as autoridades municipais respondam de maneira mais direta às demandas e peculiaridades da sua população. Então, o que é que essa competência suplementar, ela fortalece a autonomia dos municípios, reconhecendo a importância de abordagens descentralizadas na criação e adaptação de leis para atender às necessidades locais. Beleza? Show de bola! Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e já já a gente volta com a nossa aula 4 aí da Lei Orgânica do município de Miracema. Lembrando que a gente vai dar aula também aqui, tá? Da Lei Municipal 813 e da Lei Complementar 796. Lembrando que as aulas elas não vão seguir uma ordem dos artigos. A gente sempre vai colocar os artigos que mais são cobrados em prova, tá? Não é aqui para você, a ideia não é que você se torne um PhD, um professor. A gente não quer que você dê aula, a gente quer que você passe na prova. Então provavelmente a gente vai pular alguns artigos, a gente sempre vai colocar os artigos que mais são cobrados. Beleza? Tamo junto nessa, aquele abraço e tchau!